Abro aspas. Convictos do extraordinário de Cristo, nos colocamos na mesma posição de Paulo. Pronto para a perda, não me importa o lucro, pois encontramos o tesouro escondido, a joia crucificada, a semente que nasce no asfalto, o toque no coração caído, a água viva que sai da rocha ferida. Com transbordante alegria, vendemos tudo e compramos o campo para esconder o precioso. Fecha aspas. Prazer, eu me chamo Guilherme. Esse aqui é mais um episódio do Doca Podcast. Mais uma oportunidade de eu estar pregando a palavra para você. Espero que seu dia esteja sendo bom. Eu sempre posto os episódios 5 horas da manhã. Para que é interessante vocês vejam de manhã, de noite, de tarde. Aí vocês veem o melhor momento. Mas espero que vocês sejam edificados por essa palavra. Sempre é bom lembrar, Doca é um movimento cristão focado em um avivamento profético, focado em um mover profético, onde nós pegamos a palavra de Deus, a base bíblica, e verdadeiramente nos aprofundamos mais sobre Cristo, sobre Cristo ser o Pai revelado. Tudo que nós precisamos ter está em Cristo. Toda a riqueza que precisamos buscar está em Cristo. E esse é o jogo onde nós precisamos desenvolver e ter clareza na nossa fé. Eu vou ler hoje Filipenses 3. Vou ler do versículo 7 ao 12. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês. Versículo 7 está escrito: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Esses versículos são maravilhosos quando a gente observa a maneira com que Paulo, quem escreve isso é Paulo, a maneira com que Paulo ele escreve esses versículos é muito boa, porque ali mostra uma convicção santa, porque nós fomos alcançados por Cristo e por esse alcance de Cristo nós realmente lutamos com unhas e dentes pela nossa fé. A convicção da sua fé, ela é muito importante. Porém, a convicção de uma fé verdadeira, em Hebreus 11:1 diz sobre a fé que não é dependente da vista e não é dependente do que você já tem. Na realidade, a fé é a certeza do que você não vê e a certeza do que se espera. Então, essa convicção, ela é muito importante. E de onde nasce a coragem de Paulo falar: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo? Em Cristo nós somos mais que vencedores. E eu já parei para me perguntar o que foi que Saulo viu? Que voz foi aquela que Saulo escutou? A névoa que cegou Saulo. Antes, Saulo ele era cego pela perseguição. Agora, Saulo ele enxerga, ele vê, mesmo não conseguindo enxergar
a olho físico, 1 palmo da sua frente. Essa luz, essa voz, que somente Saulo escutou. Quem estava em volta dele não ouviu. Naquele momento, Jesus encontrou Saulo, perseguidor de cristãos. Esse encontro foi tão poderoso, de tal forma, que ele escreveu uma vez na prisão. Ele escreveu dormindo no limbo. Uma vez não, a carta de Filipenses. No mesmo lugar que ele fazia cocô, no mesmo lugar onde ele foi açoitado, aonde ele já foi apedrejado, naquela prisão suja, ele escreveu em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A sede por Cristo é exatamente o que Cristo deseja para nós. Na oração de Cristo, quando você lê em João 17, ele quer um corpo unido e que nós sejamos um com ele, como ele é um com o Pai. Então, o mais louco é ver a reação de Paulo e a transformação de Paulo, mesmo Paulo não sendo um cara tão legal, um cara tão maleável. Quando a gente vê Paulo brigando com Barnabé, Barnabé que foi buscar Paulo em Tarso, levou para Antioquia, ficaram 1 ano plantando, fizeram a sua primeira viagem missionárias, mas Paulo ele não perdoa João Marcos, mas Barnabé quer levar João Marcos. E eles brigam tanto, de maneira tão severa, que eles se separam. A partir dali é interessante ver que Paulo conhece outras pessoas, mas dá para ver também que Paulo ele não era uma pessoa tão fácil. E quando nós vemos esse encontro, nós percebemos algo muito interessante, que obviamente Jesus ele é a cabeça. Jesus ele obedeceu o Pai. Ele foi crucificado sem falar nada. Minto. Na realidade, Jesus Cristo ele falou. Ele falou crucificado, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O encontro com Cristo ele demanda sacrifício. Nós precisamos parar de tratar Cristo como se fosse um hospital gratuito, que realmente nós vamos receber a cura, mas que essas pessoas nunca voltarão para o local onde receberam a cura. Jesus não é um dipirona que você compra na farmácia, toma até parar a dor, guarda no armário e esquece ele. Isso é sinônimo de falta de temor. Nós precisamos ter temor. Temor não é medo, temor é respeito, é reverência. E nós precisamos entender o poder do nome dele. Os demônios respeitam o nome de Cristo. Os demônios temem o nome de Cristo. Para você que peca, para você que se entrega à carne, mesmo conhecendo a palavra de Cristo, você que não consegue lidar com o espinho na carne que você convive, Jesus ele vira para você e diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, onde Jesus diz isso para Paulo, quando Paulo ele escreve sobre o seu espinho na carne. É bacana olhar para tudo isso. É interessante ver tudo isso, cara, porque ter a consciência que mesmo fraco, que na realidade, quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. O coração entregue, o coração arrependido, o coração pequeno te torna forte. E esse é o ponto que nós precisamos ter clareza, nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter certeza. Sabe por que essa fraqueza te torna forte? Porque há espaço para Cristo trabalhar. Há espaço para o Espírito Santo consolar.
guiar. Há espaço para a graça de Cristo agir. A graça que capacita, transforma e fortalece. Se você não sabe sobre a graça de Deus, vou deixar aqui no link da descrição o meu terceiro episódio do podcast. Eu falo sobre a graça. Um dos melhores episódios que tem um aprofundamento bíblico muito profundo sobre a graça. Sobre, na realidade, a raiz da graça. Que é extremamente importante o cristão ele entender a importância da graça. Sabe por que eu falo isso? Porque se você está assistindo esse podcast, se você caiu nesses episódios, eu não sei quantas pessoas estão vendo. Cara, você não está aqui por acaso. Eu não consigo acreditar em coincidência. Jesus, ele tá te chamando. Mesmo que você tá vendo e eu não te enviei o link, se chegou para você em algum momento, é porque Jesus, ele tá te chamando. Jesus, ele tá batendo na porta. Jesus, ele quer conhecer a sua voz, as suas dores. Jesus, ele quer te tratar. O Deus vivo te ama. E o mais louco é que Jesus, ele quer. Só que não faz sentido nenhum. Não faz sentido, porque esses dias eu tava pensando, cara, quem é esse que se entrega por alguém que pode manchar o seu nome? Mano, quem é esse que não conhece o pecado, se fez pecado para ser torturado, crucificado, ressuscitado? Quem é esse? Para que todo aquele que crê no Pai não pereça. Quem é esse, cara? Eu acho que eu realmente parei para pensar, mano, por quê? Por que Jesus ele fez isso? Por que Jesus ele é isso? Por que Jesus ele é assim, cara? Mesmo nós não entendemos a base da lógica, aonde muitos hoje querem uma versão natural, aonde se eu não vejo não faz sentido, aonde se treme não faz sentido. A confiança do crente, a coragem do crente, a ousadia dos apóstolos mora em Cristo Jesus. Quando nós nos entregamos a Cristo, eu quero te dizer algo. Quando você se entrega a Cristo, você assina um decreto de viver uma guerra até a sua morte. Uma guerra que não vai acabar. Uma guerra que só vai acabar quando o Filho de Deus, quando o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, quando o leão da tribo de Judá voltar. Então, quando você aceita Cristo, você precisa ter consciência disso. Nós precisamos ter fome de Cristo, dependentes de Cristo, entrega total a Cristo. O profético mora em corações derramados. Óbvio, ninguém vai viver o profético se a pessoa não crê no profético. E tá tudo bem. Mas, talvez você não lê a Bíblia. Pois, cheio de suas convicções, não consegue enxergar o que Cristo quer fazer. Porém, é engraçado analisar as convicções, porque a convicção de Paulo é outra. A convicção de Paulo é diferente. Nós precisamos buscar a Cristo para que nós sejamos preenchidos de uma grandiosa graça. Nós precisamos entender quem é Cristo para nós termos muito temor a Cristo e orarmos para que o poder do Espírito Santo esteja sobre nós e quando Ele quiser, Ele use esse poder através de nós. Nós precisamos ser como Estevão.
homem cheio de graça e poder. Do que adianta você falar que crê em Jesus, mas não vive Jesus Cristo? Do que adianta? Pois Paulo disse: quero conhecer a Cristo. A sua boca precisa falar o mesmo. Seu coração precisa sentir o mesmo. A sua consciência precisa refletir o mesmo. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Ser entregue a Cristo, cara, é engraçado. Focar em Cristo é engraçado. Viver uma vida para Cristo é engraçado. Só que é muito bom. É muito bom. Nós precisamos olhar para Filipenses 3, do versículo 7 ao 12, e repetirmos isso. Eu vou só ler de novo o versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quem é esse que fez com que as pessoas apanhassem, fossem torturadas e saíssem dali adorando, com alegria, pois estavam cumprindo o que Cristo falou? A sua fé, ela não precisa morar na dor, mas você precisa entender que faz parte. Então eu oro continuamente para você que escuta esse podcast, vê esse podcast, que você seja tocado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo faça morada na sua casa. Que o Espírito Santo faça morada dentro de você. E que você tenha consciência do que é andar com o Espírito Santo dentro de você. Nós precisamos respeitar o Espírito Santo. Respeitar quem o Espírito Santo é. Então, é isso. Eu vou orar. Peço que vocês fechem os seus olhos, fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. De estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Eu oro para que o Teu servo que está ouvindo essa palavra, a Tua serva que está ouvindo essa palavra, possa conhecer um pouco mais de Ti. Possa conhecer um pouco mais da Tua presença, possa conhecer um pouco mais da Tua palavra. Que eles não sejam como crianças que recebem o leite materno, mas comecem a buscar um alimento sólido, um alimento onde eles busquem incessantemente. Não que iremos chegar com plenitude em Cristo, aperfeiçoados ao fim em Cristo, pois Cristo é uma infinidade. Quando a nossa convicção de conhecermos a Cristo por total chegar, nós entenderemos que Cristo é muito maior que isso. Então, Senhor, Espírito Santo, eu oro para que você arranque todas as travas, todas as convicções mundanas, todas as convicções ateias do coração dessa pessoa. Senhor, eu oro verdadeiramente para que a Tua palavra entre na vida dela e toque no coração dela, que ela verdadeiramente possa entender o que é esse amor que eu falei. Quem é esse Cristo que eu recitei aqui? Jesus, mostre a Tua face para quem está assistindo. Mostra a Tua face, Senhor, vá tocando, que a Tua paz preencha o coração de quem está ouvindo, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, verdadeiramente, leve provisão e cura sobre a vida de quem está escutando. Senhor, proteja os Teus servos, proteja os justos, Senhor. Pai, dê fome a eles de Te conhecer. Jesus, dê sede a eles de Te conhecer, pois Você é água viva. Você é água viva, onde nós nos saciamos, nos deleitamos, Cristo. Então eu oro, toque esses corações, para que eles possam viver um verdadeiro evangelho, conhecer a Ti verdadeiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que você esteja bem, você esteja tendo uma semana muito boa, que sai toda quarta-feira. Queria dar uns recados, o padrão.
Toda segunda-feira nós temos a nossa newsletter e o Futebol do Doca. Toda quarta-feira nós temos o podcast. Agora toda quinta-feira vai sair um projeto na nossa newsletter chamado Inside the Verses, onde o líder do Doca, o Henrique Munerato, ele vai trazer um estudo bíblico aprofundado. Então eu peço que você também leia, se inscreva na nossa newsletter para que você receba esse estudo bíblico aprofundado de um servo de Deus que tem chamado como pastor e que também tem levado a palavra e o que o Espírito Santo revelou sobre a minha vida do Doca, que o Espírito Santo entregou Doca na minha vida como um ministério. Também ele está levando o Henrique para pregar esse verdadeiro evangelho. Então eu oro todo santo dia pela sua vida. Se você quer uma oração, se você quer trocar uma ideia, comenta aqui embaixo. E também eu peço que você curta o vídeo e comenta aqui embaixo para que esses episódios, que se te abençoam de alguma forma, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Porque quando você comenta, esses vídeos chegam a mais pessoas para que Cristo se torne conhecido, Cristo se torne, toque vidas. E você pode ajudar isso, você pode ajudar nisso, você pode evangelizar pessoas comentando aqui embaixo, curtindo ou mandando para as pessoas que são seus amigos, a sua família e quem precisa ouvir isso. Porque com toda a certeza do mundo, não retenha o que você acabou de ouvir, passe para mais pessoas. Porque o que eu preguei aqui é Cristo, é fome de Cristo. E você precisa disso. Você precisa enxergar esse amor. Você precisa enxergar essa sede. Amém? Que Deus te abençoe. Fica com Deus, uma boa semana. E semana que vem tô aqui de volta. Certo? É nóis.